no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16, bem conhecido para todos nós, né? Que diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Né? Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós lemos aqui este versículo maravilhoso, esses dois versículos aqui, que são extraordinários da parte de Deus para a nossa vida. Que está dizendo, Deus ele amou o mundo de tal maneira. Ele está falando do mundo, ele está se referindo às pessoas. Deus amou as pessoas. Deus amou o pecador, mas não o pecado. De tal maneira que ele deu o Filho dele, né, o primogênito de toda a criação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? E ele veio ao mundo não para condenar o mundo, nem para julgar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele, toda a humanidade fosse salva por ele. E nós vamos ver nessa passagem que havia um certo homem, príncipe, né? Príncipe dos fariseus, chamado Nicodemos. E à noite Nicodemos foi ter com Jesus e disse assim, olha, Nicodemos, o príncipe, disse a Jesus, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, né? E ele queria saber por que os que serviu, os que eram instruídos na lei de Moisés, né, que foi de Deus para Moisés, para que Moisés escrevesse ao povo, ele queria saber por que os que eram, né, que se achavam servos do Deus Altíssimo não poderiam fazer os milagres a qual Jesus fazia. Então Jesus respondeu e disse, olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar novamente, né, no ventre de sua mãe? Aí Jesus torna a dizer a Nicodemos, ó Nicodemos, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Jesus está falando, está conversando, instruindo Nicodemos. Nicodemos era um mestre, um doutor da lei, um doutor das escrituras, um príncipe, né, dos fariseus. Então, Jesus disse, tu sendo mestre, tu não conhece, tu sendo mestre, tu não sabes, né? Ele disse, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus está dizendo, olha, eu vim ao mundo para salvar o mundo, eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar todo aquele que crê em mim, né? Todo aquele que crê em mim, crê que eu sou filho de Deus, né? Enviado de meu Pai para cá, para a terra, né? Esse não venha morrer, ele não venha perecer, mas ele venha ter a vida eterna. Aí Jesus está dizendo, olha, Nicodemo, você tem que nascer de novo da água do Espírito, é necessário você confessar diante dos homens, né, de boca e crer de coração, é necessário que você dessas águas seja batizado para que venha simbolizar um novo nascimento, né? Ou seja, morrer para o mundo e nascer para Cristo, porque ele veio para salvar o mundo inteiro, toda a humanidade, porém nem todos querem ter esse compromisso de morrer para o mundo e nascer novamente para Cristo, né? Então, meus queridos, que a gente possa ficar com esta mensagem nessa manhã para reflexão, para meditação de nossa vida, né? Nessa manhã de quarta-feira, para que a gente possa crer que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo e ele veio para nos salvar. Mas é necessário nós confessarmos de boca e crer de coração e andar, né, conforme a vontade dele. É necessário ter um novo nascimento, tem que morrer a velha criatura,
nascer uma nova criatura, para que a gente possa ver o reino de Deus, porque aquele que não nascer, aquele que não crê, de maneira alguma pode ver o reino de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos vós, né? Que Deus possa derramar as bênçãos sem medida sobre a vida de cada um e que a gente possa ser instrumento de Deus para outras vidas. Amém? Eu agradeço a todos que estão ouvindo esse vídeo. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.